Oi, tudo bem? Eu sou Gisele Francis e na devocional de hoje vamos falar sobre o Salmo 23, cada versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que Davi está querendo dizer aqui, referente até nas passagens bíblicas originais, é que o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Já que você tem o Senhor como seu pastor, você não vai sentir falta de nada. Só de ter o Senhor como meu pastor, eu não vou sentir falta de nada. E aí o Salmo 23, 2, ele fala: deitar-me faz em verdes pastos. A Judéia e Samaria estão em uma região tropical onde praticamente predominam duas estações, que é o inverno e que é as estações das chuvas, que vai de novembro a abril, e o verão, que é o período da seca, que vai de maio até outubro. Então, nos primeiros dias de abril, a vegetação recente oferece um espetáculo maravilhoso, sabe? Um esplendor verde, um típico de mosaico, multicolorido, aqueles mosaicos lindos, sabe? E é muito excelente assim para o pasto. Porém, então, à medida então que o verão vai chegando, tem o calor, vai ter aqueles calores intensos, torna então muito mais difícil encontrar esses lugares. E é por isso então que eles atravessam o deserto para poder encontrar esses lugares. Isso vai então obrigar os pastores a fazer eles seguirem, por esse deserto. Mas Davi afirma que o Senhor o convida a descansar em pastos verdejantes. E Jesus nos ensina que ele possui em abundância o alimento que as suas ovelhas necessitam. Aquele que for a Jesus achará pastagem durante todo ano, mesmo que o mundo esteja num período de seca espiritual. Nós entraremos no repouso de Jesus. O Mestre tem um alimento espiritual que sacia a nossa fome. E as suas palavras são espírito e vida e o verdadeiro pão que desceu do céu. Gente, eu tô lendo isso, no site Rude Cruz. É muito interessante a gente saber o contexto, E o versículo 2 vai dizer: deitar-me faz em verdes pastos. Conforme a última devocional, a gente já sabe o que é isso. O pastor leva as ovelhas no deserto, eles se alimentam lá no oásis, só que aí vai ter que voltar. E aí o pastor faz descansar, porque as ovelhas têm medo, as ovelhas precisam descansar. E aí por isso que ele vai fazer descansar num lugar calmo, num lugar tranquilo. E é isso então que Davi estava querendo retratar. Ele estava cercado no oásis por tropas inimigas, e ele sabe que Deus, depois disso tudo, de toda a tormenta, ele vai fazer então você descansar em pastos verdejantes, ter o alimento o ano todo, independente do que for. Por quê? Porque o Senhor, ele é o teu pastor, e você não vai sentir falta de nada, porque ele vai suprir as tuas necessidades. E aí no versículo 3 diz: refrigera a minha alma. Muitas vezes nós temos dificuldades de até buscar o alimento espiritual. É aí então que vem, nesses momentos, o Espírito do Senhor vem como uma brisa suave, calmo, tranquilo, calmo, sereno e tranquilo, igual aquela música. E ele vem então para refrigerar a nossa alma, renovar as nossas forças e nos capacitar a continuar então a caminhada por esse caminho. E aqui tem uma parte muito interessante do Salmo, que é no Salmo 23, 3 ainda, que é: guia-me pelas veredas da justiça. Guiar então as ovelhas era uma tarefa muito importante do pastor. Não é só levar para o deserto e voltar, ele precisava guiar elas. Então ele procurava o melhor lugar, como até mesmo um lugar tranquilo, porque ele conhecia as ovelhas, o comportamento delas. E é isso que Deus faz conosco, ele nos guia para o lugar, ele nos guia para a gente poder pastar no lugar correto, Ele nos guia então para o lugar certo, o momento certo, a hora certa. E as veredas, elas são passagens estreitas entre a vegetação, onde não há espaço para desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda.
vida e é um caminho reto, onde as ovelhas podem percorrer com segurança, seguindo sempre para frente até chegar ao aprisco sob a liderança da proteção do seu pastor. Pastores daquela região, eles criaram o costume de adestrar as ovelhas, onde eles cantavam e assoviavam, e as ovelhas então iam uma atrás da outra, né? E é bem interessante, seguindo a voz dele, seguindo a cantoria, e ele então guiava essas ovelhas. E o Senhor então, ele nos convida a seguir esse caminho, o caminho da retidão, o caminho da justiça, porque o caminho que nos leva a Deus, realmente ele é estreito. E a gente não pode olhar para os lados, para que a gente não possa desviar o nosso olhar do Senhor. A gente precisa prosseguir no caminho certo, prosseguir na direção do alvo, que o alvo é quem? É Jesus. E aí no versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então nesse momento, quando fala vale da morte, quando o pastor levava as ovelhas, muitas vezes tinham lugares com abismo. Estudioso disse que realmente era um vale perigoso, onde tinham feras. Então o pastor precisava ter muito cuidado. E é onde o Senhor nos guia. E a gente está lá naquela tribulação, a gente está naquele momento de dificuldade, o Senhor vai nos guiar. Há em Israel um vale profundo e íngreme, onde a luz só consegue atingir a sua base quando o sol está em toda a sua força, que é o meio-dia. E após esse horário, faz-se sombra, então, durante o restante do dia. Então, com certeza, Davi, ele conhecia esse vale e sabia como que era, e ele sabia como que era levar as ovelhas até ali, né? Pela Judéia e pela Samaria. Vales são extremos, são lugares baixos que ficam entre os montes. Vales falam de dificuldade, tempos de sofrimento, de angústia, e na nossa caminhada a gente passa por isso, mas a gente sabe que o Senhor ele vai nos conduzir, vai nos ajudar a passar por esse vale. E ainda no versículo 4, a tua vara e o teu cajado me consolam. A gente já sabe que a vara e o cajado é um instrumento em que o pastor usa para proteger a ovelha. Então essa ferramenta ela é um símbolo de zelo, é um símbolo em que o pastor está sempre em constante vigília para então cuidar das suas ovelhas, e é assim que o Senhor cuida de nós. E aí no versículo 5, que é preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então Davi confiava que a providência de Deus era tão grande que os seus inimigos não iam conseguir vencê-lo e que eles iam ver mais lá pra frente a bênção do Senhor na vida dele. Ainda no versículo 5 diz: unges minha cabeça com o óleo. Era um costume antigo do Oriente, no meio da refeição, o anfitrião ungia a cabeça do convidado de honra com uma gota de óleo. E geralmente esse óleo era perfumado. E o óleo também simboliza o Espírito Santo. E aí Deus mostra então que nós somos os seus convidados especiais para então um banquete. E aí você pode então imaginar que Deus ele vai te ungir com o seu perfume, com o seu espírito, e aí você vai então receber essa unção do Senhor. Ainda no versículo 5, o meu cálice transborda. Durante a refeição, de uma maneira geral, o cálice simbolizava a alegria, e a unção do Espírito Santo traz uma alegria que transborda no nosso ser, a alegria do encontro de Deus, que é o nosso autor, que é o autor da nossa vida. E aí no versículo 6 fala: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E aí o verbo aqui, seguir, tem o mesmo sentido no original hebraico, tá? Da palavra utilizada para descrever o ato de caçar de um animal selvagem. Então quando o Senhor, ele é o nosso pastor, ao invés de nós sermos perseguidos por feras selvagens, somos seguidos pela bondade, pela misericórdia, que descreve o amor leal de Deus. E ainda continua no versículo 6: e habitarei na casa do Senhor. Então isso é mais do que uma promessa terrena, mais do que uma promessa material. É saber que um dia a gente vai estar com o Senhor Jesus, usufruindo das suas promessas, das suas bênçãos, vivendo eternamente com Ele. E é isso, gente. Eu espero que guarde essas palavras no seu coração, e eu espero que vocês tenham gostado da devocional de hoje. Um beijo, fica com Deus.